Maravilha. Bom, falando em aumento de taxa de juros, trazendo aqui para o nosso umbigo agora, falando um pouquinho de Brasil, o Focus hoje trouxe, na verdade, né, as projeções toda semana, aí foram feitas algumas revisões, mas ele trouxe uma continuidade especificamente para a taxa Selic aí para 2022, ele manteve essa previsão, foi uma das poucas que houve alteração nessa semana e ficou em 11,75%. Queria entender a visão de vocês, né, como vocês estão avaliando todo esse processo mesmo do aperto monetário brasileiro, porque a gente pega até a fala lá do Guedes na sexta-feira, onde ele trouxe, né, explanou sobre essa questão das políticas monetárias, ele até fez duras críticas a outros bancos centrais do resto do mundo. E aí eu queria trazer um pouco da análise ali de vocês, como que vocês estão vendo todo esse processo aqui do Brasil, quando que vocês acham que os juros podem começar a ceder por aqui? Vou começar com o Paulo, depois com o Gani. Bom, eu gosto de dizer que eu dependo da ajuda do Tariq, né, que eu acho que vocês já conversaram bastante com ele no programa. O Tariq é nosso economista-chefe, né, e imbuído das análises dele, a gente discordou há muito tempo do aperto monetário que o Banco Central tem feito, né, a gente achou que o pace foi muito rápido, foi um aperto mais forte do que seria necessário, dado a composição da inflação que a gente tem visto, e a gente continua discordando e acha que, pelos mesmos motivos que a gente discordou antes, a gente acha que tem um espaço para que a Selic possa cair antes do que o cenário Focus, né? O cenário Focus é que ela pare de subir no final de 2022 e caia ao longo de 2023 dos 11,75% para 8%. A gente acha que tem chance disso acontecer antes, e basicamente porque o aperto monetário que já foi feito, a gente vai sentir os impactos dele agora, né? Ele não está 100% refletido na economia, em atividade, etc. Então, conforme essa desaceleração venha a acontecer, a gente deveria ver uma pressão de desinflação, né? Uma contribuição para que tenha menos inflação por conta disso. O segundo ponto é o desemprego aqui no Brasil, que ainda está muito alto, ao contrário dos Estados Unidos, né, que tem crescimento de salários, que tem competição por pessoas para trabalhar. Aqui no Brasil você tem o contrário, né? Então uma pressão a menos também. E à medida que o Fed vai retirando os estímulos ao longo desse ano, a gente acha também que poderia ter uma oportunidade para a gente deixar de importar um pouco de inflação, que é algo que a gente fez bastante ao longo dos últimos meses. E aí, se você juntar esses três fatores, a única coisa que poderia o contrário, né, do que eu estou dizendo, é o Banco Central continuar na postura de buscar credibilidade e apertar a política monetária, defender o Brasil da doença que acomete o Brasil há muitos anos, né? A doença mais importante é a inflação. Então, acho que a postura de buscar credibilidade ela errou nos últimos meses, e por isso a gente, inclusive, errou no cenário de juros e de inflação, de juros, na verdade, mas a gente acha que isso deveria reverter ao longo de 2022 para que a gente possa ver uma queda de juros mais rápido do que o Fox está dizendo. E aí, você, Alan Gani, será que a gente começa a ver logo essa? Eu acho que se eu fosse apostar se a inflação ia surpreender para cima ou para baixo, eu apostaria que a inflação surpreenderia para baixo. E por que isso? Porque o Banco Central ele agiu rapidamente aqui no Brasil, foi um dos primeiros bancos centrais aí no mundo a começar um aperto monetário. Como o Paulo trouxe, né, quer dizer, o efeito não foi lá atrás, a gente começa a sentir agora porque tem um lag, né, para a política monetária, a Selic fazer efeito no mercado real, mais ou menos aí de 9 meses, né, então a gente vai começar a sentir este efeito. Essa inflação, ela tem aí choques, que a gente chama choque de oferta, e aí infelizmente a política monetária ela não tem efeito, gargalos na cadeia produtiva, alta de energia, mas ela também há um componente de demanda. E nesse componente de demanda, né, que está muito ligado à expansão monetária, à perda do valor da moeda, o Banco Central tem agido. Então, agiu rápido, agiu de uma forma dura. Então, essa parte aí da inflação, ela deve ceder. Acho que o Focus está um pouco pessimista em relação a isso. Então, a gente pode ter uma boa surpresa. Eu acho que 11,75 já é um juro bastante esticado, né? E talvez a gente ainda tenha
alguma boa notícia do lado da oferta, né, que seria aí talvez um alívio da crise hídrica, com questões de chuvas. Eu apostaria numa surpresa inflacionária positiva, né, em relação aí ao que o Focus está mostrando. Apesar da alta do petróleo aí mostrando que vai ter um peso, isso também é para o produto consumidor na inflação. Inclusive o Focus fez uma revisão já do IPCA para este ano e para o ano que vem, né? Não mexeu na Selic, mas fez a previsão do IPCA. Mas a gente tem aí uma crise hídrica talvez sendo solucionada, mas um petróleo bem mais alto também. E a gente não pode esquecer que isso também pode pesar na inflação também, né? Muito boa colocação, Paula. E aí, mas aí é mais um choque de oferta, que o índice ele está captando e não ligado a uma expansão monetária, pegando ali em demanda. Então, possivelmente, por isso que não houve uma revisão por parte dos economistas, porque o aumento dos juros aí não faria efeito num choque de petróleo, né? Não, então, a despeito de uma inflação mais alta, que a gente nem consideraria, né, tecnicamente, isso como essa inflação de custo aí é uma expressão inventada lá na década de 80, que é muito questionável aí pelos economistas. Mas, vamos lá, entre aspas, essa inflação de custos, a Selic não teria efeito sobre esta inflação. Então, acho que o Banco Central tem agido aí corretamente, né? E pelo menos aonde a inflação pode ceder no seu componente de demanda, ela acha de ceder. Agora, isso não justificaria esse choque do petróleo, né? Esse aumento de preço de petróleo, não justificaria um aumento da taxa Selic. Boa, tá certo. Paulo...